de uns tempos. Pá, falei rapaziada, hoje eu vou reagir aí um vídeo da Anonongueiro do Euhip, acho que é assim que se pronuncia, não sei se pronunciar o nome dele, o nome do canal dele, né? Mas vamos aí pro vídeo, emergência pré-histórica, Cá se vamos ver tornou aí, né? recorrente nesse canal eu falar de obras que abordam animais pré-históricos. A gente tem as duas partes de The Man in the Esse Suit daí e, eu já claro, vi, ó. Jurassic Park Analogue de Horror. E nesse vídeo em específico eu soltei um hot take. Eu basicamente questiono naquele vídeo como seria a volta desses animais nos tempos atuais. Afinal, eles são o topo da cadeia alimentar. Tu pode até me dizer que, o ser humano tem tanque de guerra e não sei o que, e ok. Mas e se por um acaso esses animais atacassem na terra, na água e no mar, em grande quantidade e no mundo todo? Eu sempre quis ver uma obra Aí trazendo ficou. esses animais, mostrando o impacto deles no mundo moderno, num mundo que é constituído por grande parte de pessoas sedentárias. Opa, esqueci de falar, rapaziada, se inscreve aí no canal do Euhip, deixa um like, tá, mano? O canal dele é muito bom e ele posta muito, os vídeos dele são legais, né? É só isso que eu tenho pra falar mesmo. Voltando pro vídeo, né? Selvas de pedra. Isso me parece com vida real. Isso me parece com Prehistoric Emergence. A gente consegue entender o conceito e a ideia dessa série olhando o primeiro vídeo mesmo. O foco desse Analogue Horror não é fazer mais uma história genérica com alguns animais pré-históricos. Em The Man in the Suit, a gente viu o impacto que Godzilla tinha em cima do estúdio. A gente até tinha uma menção ou outra a ele na rua. Mas o foco da história era ver como as outras criaturas iriam surgir por meio daquela infecção bizarra que aconteceu nos estúdios. Em Jurassic Park Analogue Horror, a gente viu um ataque de dinossauros, mas somente no parque. A gente tinha uma ótica diferente do primeiro filme. E as duas histórias são muito legais. Mas eu queria mais. Eu queria ver o impacto da volta dessas criaturas na nossa Terra, tempos atuais e no mundo todo. Infelizmente, Prehistoric Emergence faz exatamente isso. O criador, Azum Studios, queria trazer essas criaturas pré-históricas de volta. Rapaz, a maioria dos tempos vocês vão me ver calado, porque eu vou prestar bastante atenção no que ele tá explicando, mas algumas vezes eu vou pausar para falar um pouco. Voltando. Essa volta em diferentes áreas da sociedade. A economia quebraria, a segurança obviamente quebraria, e principalmente a fauna e a flora iriam perecer. Afinal, a volta de predadores como esse iria destruir um dos pilares para a vida na Terra, a cadeia alimentar. E para entender tudo isso, a gente começa do começo. Não, vai cagar, mano. Aí, pulei A gente propaganda começa do aqui. começo. A ideia do Analogue Horror é botar essas criaturas nos dias de hoje. Mas como que se faz isso? Qual a explicação que tu dá para a aparição de um do Mosasaurus no oceano? Simples. O criador optou por voltar em uma das teorias mais nada a ver que os seres humanos já tiveram, mas que felizmente já foi abordada em vários filmes. Eu tô falando da teoria da Terra Oca. Sim, a mesma que a gente viu lá em Viagem ao Centro da Terra e também no Era do Gelo 3. Um alerta foi dado às pessoas. Um aviso para que ninguém entre nas águas, praias ou mares. É perigoso demais. Isso porque algumas espécies marinhas tidas como extintas foram avistadas por vários órgãos que cuidam dos mares. E por Com mais que eles certeza tenham algum estudado maluco muito já esse deve ter acontecimento, entrado. eles não têm nenhuma resposta exata de Com certeza algum maluco entrou dentro do mar procurando esse buraco lá, mano. Com certeza. Aí morreu. Aí apareceu lá a notícia no jornal. Notícia, gente. Um banhista que estava nadando e encontrou um buraco gigante, tentou entrar no buraco e foi comido vivo. como essas criaturas voltaram a aparecer. Era só Eles têm isso estudado mesmo. os mares como nunca antes, na esperança de achar alguma resposta. E bom, eles acharam uma coisa. Uma enorme cratera se formou no meio do mar. E essa cratera nunca tinha sido vista antes. E algumas pessoas estão teorizando que essas criaturas estão vindo de dentro dessas crateras. Das espécies extintas que foram avistadas até agora, a gente tem o Mosasaurus, o Dunkleosteus e o mais temido de todos, o Megalodon. Essas três espécies têm uma característica em comum. As três são carnívoras. Na linguagem científica, o Mosasaurus é descrito como um Não vê réptil nenhum colossal. herbívoro? Todas as extremidades da sua boca são preenchidas com dentes, e a mordida dele facilmente atravessa músculos e ossos de uma vez só. Esse réptil come de tudo. Todos os seres do mar que ele conseguir abater, ele vai se alimentar. Mas agora, no seu cardápio, também tem os humanos. E isso tem preocupado os cientistas. Afinal, esse poder de ataque que essa criatura carrega é um grande perigo para várias espécies marinhas. Tanto as ameaçadas de extinção, quanto as que não estão. Essa criatura pode ter até 15 metros
de largura, e isso pelo menos deixa fácil de detectar ele na água. Um ser humano comum consegue nadar numa velocidade de mais ou menos 3 quilômetros por hora, mas agora esse bicho consegue nadar simplesmente 48 quilômetros por hora. E a parte mais bizarra é que Ele essa é criatura foi bichão. avistada desde oceanos tropicais até os oceanos que ficam perto dos polos, ou seja, ele tanca qualquer clima. A área de maior concentração dele é no Oceano Atlântico, mas ele pode resistir a qualquer mar ou qualquer clima, e isso deixa toda a vida Aí marinha em também perigo, não, né, e não mano? só a Ele tá marinha. aqui, ó, Isso porque esse lá no Rio mano de tá sendo um Janeiro. pequeno problema na exportação. Sabe aquele videogamezinho portátil que tu comprou, ou aquela roupinha show de bola que tu pegou da China? Então, é bem provável que Por ela que que nunca chegue. colocou uma Isso roupa Mandy, mano? Por que Raiza colocou a roupa de Mandy? Por que, Hellrip? Por quê? Era só isso mesmo. esse mano vai estar mastigando as tuas compras junto dos caras que pilotavam a embarcação que ela tava Aí indo. é Pra essa, atacar essa. coisas como barcos, por exemplo, essa criatura coloca o rosto pra fora d'água pra fazer uma leitura da sua volta, com sons e vibrações. Se tu vê isso daí, foge o mais rápido possível. O Dunkleosteus é considerado um dos primeiros predadores alfas. Predadores alfas são todos os predadores que estão no topo da cadeia alimentar. Alfas. Ninguém abate eles, Ricardo mas eles abatem todo mundo. E Sigma. o Dunkleosteus não só era um predador alfa, como também foi um dos primeiros predadores de qualquer ecossistema. Resumindo, nada parava esse peixinho. Ele tinha todo esse poder não só pelo seu tamanho de 3 metros, Peixinho. nem tão grande, nem tão pequeno. O seu poder de ataque também vinha da sua resistência a porradas. Ele tinha uma casca extremamente Ah, não, pode rígida deixar, por pode todo o deixar. seu corpo, principalmente na cabeça. Tanto que no nem tão grande, nem tão Ah, pequeno. O seu poder de ataque eu também voltei vinha da sem sua querer, foi resistência mal. a porradas. Ele tinha uma casca extremamente rígida por todo o seu corpo, principalmente na cabeça. Tanto que no momento que a história tá se passando, a única coisa que consegue abater esse bicho são arpões ou munições de antiaérea, aqueles calibres gigante, .50 e por aí vai. E apesar do tamanho, ele tinha uma das mordidas mais fortes do reino marinho. Atualmente ele tá sendo estudado na esperança de encontrar uma outra forma de combater ele, uma nova fraqueza. Isso porque ele consegue ser um dos mais letais, justamente porque ele não é tão grande. Isso porque ele se move rápido demais, num nível que tu sequer vê ele vindo. É Megalodon. Esse aqui nem precisa de apresentação. É o Megalodon, o provável maior predador que o mundo já viu. E a volta dele tá levando a vida marinha a níveis catastróficos. Essa criatura come em torno de 1 tonelada Agora eu de quero ver animais um duelo. marinhos por dia. Eu quero ver um duelo desse e o Musassaro. Quem vocês acham que ganha aí? Comenta aí no vídeo, hein? Eu acho, pelo meu ponto de vista, o Musasaurus ganha, porque é o Musasaurus, né, fi? É o GOAT. Cami, pronto, deixa o like aqui, né? Porque assim, porque ele é legal. E também tem que fortalecer ele, né? Faz o mesmo aí com o meu canal e o dele. A vida marinha tá acabando, e isso causa problemas ambientais e comerciais em níveis nunca antes vistos. Para vocês terem uma ideia, o número de baleias no mar diminuiu 61%, A o preula. número de tartarugas diminuiu 53%, Tá, não, o de focas que em isso? 74% e o de peixes em geral diminuiu para 87%. Ah. E isso vai gerar um efeito borboleta em outros ecossistemas. Isso é uma catástrofe que o Vou trocar de posição, por isso pausei, porque pode dar barulho. Eu não tô gravando no PC porque o meu microfone é ruim. Então se inscrevem pra eu conseguir comprar um microfone. Aí dá pra eu gravar no PC. não estava esperando, o Megalodon pode chegar a 18 metros de largura para mais. E isso torna ele o maior predador que a vida marinha já viu. Predador lembra que eu citei que o Mosasaurus tinha perfeito. se tornado um grande problema para exportação e para trabalhadores marítimos? Aquela criatura conseguia pegar somente barcos de pequeno porte devido ao seu tamanho. O verdadeiro problema veio com a chegada do Megalodon. Isso porque ele consegue derrubar grandes embarcações, como navios, por exemplo. A vida marinha, o ecossistema e uma boa parte da economia estão praticamente acabados. E isso que essas coisas estão aparecendo somente no mar. Imagina se essas criaturas começassem a andar na terra. Ele ganha Meus pernas? amigos, como já dizia Albert Einstein, nada está tão ruim que não possa piorar. E como já dizia o senhor cinema, puta que pariu. A partir do segundo vídeo, a gente vai ter uma equipe investigando tudo isso. E o seu nome é Azul News. Um pouco similar ao nome do canal, mas enfim.
Não vou teorizar Puta aqui que sobre isso. partiu! Similar à enorme cratera do mar, algumas crateras que a humanidade já tinha conhecimento e outras que apareceram dentro de cavernas começaram a dar origem a animais pré-históricos terrestres. E tudo isso Agora tem que começou vir na herbívoro, né? Austrália, o país mais amaldiçoado do mundo quando o quesito é bichos. Aquele lugar por si Tinha- só é um perigo. Eu tinha tenho a que impressão que Deus usa aquele país pra testar features do server. Enfim, os cidadãos australianos estão relatando terem visto um Continua. lagarto gigante extremamente hostil pelas ruas. E o seu nome era Megalania. Essa coisa é parente distante Calma, de uma calma, calma, espécie calma. que ainda existe. Eu tô falando Calma aí, do rapidão. dragão de Calma aí. Komodo. Eu só quero... Só vou ali rapidinho e já volto aqui, tá, rapaziada? Então eu vou cortar o vídeo. Voltei. Quase que eu clico em sair do vídeo. Se tu não sabe que bicho é esse, o dragão de Komodo é um bicho que literalmente come um cervo pela perna, e eu nem tô exagerando. O Tá Megalania preso. pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar 400 quilos, se eu fazendo visse o dele oficialmente Megalania- o maior lagarto que já pisou na Terra. A Se eu regra de visse o segurança pra essas Megalania, criaturas é mais pra eu ia achar que ele era o dragão de Komodo. Cara, só pela sombra ali eu falei, ué, ele tá mostrando o dragão de Komodo ou a Megalania? Eu sou... Meu Deus. É muito parecido. É recomendável evitar entrar nas matas, florestas e reservas adentro. Isso porque o Megalania consegue se camuflar muito O bem nesses Megalania. locais. Mas essa coisa não se limita somente a locais florestais. Essa criatura tem sido avistada em locais urbanos, no meio de casas e carros. As criaturas anteriores estavam sendo perigosas para os humanos, mas não de forma direta. Afinal, a gente só ia sofrer a longo prazo com a desestabilização do nosso ecossistema. Mas essa coisa tá sendo um perigo direto. Afinal, ele anda no meio de Credo. humanos agora. E se caso tu vê ele, se tranca em casa. O governo disponibilizou um número específico para uma equipe que... Pô, se trancar em casa com esse bicho aí... Se ele quebrar a janela... Não se sabe se é igual a lagartixa que anda na parede. Não, se pá... Não, viajei. O dragão de Komodo não escala paredes. Viajei. essas coisas. E esse número é bem útil, porque o Megalania não é o único. Isso porque o mamute lanoso também foi avistado. E é um mamute, ele é enorme. Essa criatura não chega a ser perigosa para os humanos. Eu ia falar isso. Mas não é perigoso, dá pra atacar dentro do zoológico. Ih, rapaz. Coloca no zoológico aí pra ir lá ver os mamutes ali, ó. Mamute. O problema é só se eles ficarem bravos, né? Porque o bicho daquele tamanho ali. Não dá, não. Se ele pisar em ti, que é um acidente que pode ser bem recorrente, Exatamente. Ele não é perigoso, primeiro, porque não, os mamutes não são carnívoros, e segundo, porque essa criatura só foi vista nas regiões de extremo norte da América do Norte, um pouco longe da civilização. E agora, vamos mostrar como o ser humano consegue ser podre quando ele quer. Quando as criaturas são perigosas, o mundo se vira pra conseguir salvar os humanos, pra conseguir combater essa ameaça. Mas agora, quando a criatura não é ameaça, que é o caso do mamute lanoso, os humanos caçam a criatura. Não, aí não. Caçadores estão abatendo esse mamute pra vender o seu marfim. E pior é... Paia. Se eu tivesse aí, eu matava os caçadores e depois me preocupava com os dinossauros. Alguns mamutes foram presos em zoológico pra exibição. Aí, ó, o que eu falei? Ah, vai cagar. Pariu, hein? Nessa parte do vídeo a gente vai sair um pouco do terrestre e vai voltar pro marinho. Isso porque uma nova criatura apareceu e ela tá na altura do Megalodon, tanto que ele já bateu alguns. Mas não pensa que isso é bom. Isso porque o mar agora deixou de ter um grande predador. Agora Godzilla? o mar tem dois. Meus amigos, conheçam o Leviatã. O Megalodon e o Leviatã são bem similares em tamanho e em letalidade. Se eles se encontrarem, eles vão brigar muito, até que apenas um saia vivo. Mas na maior parte do tempo, cada um tá em cada canto, devorando a vida marinha. Então a extinção das espécies só ficou mais rápida agora. Enquanto isso, a Índia e a Colômbia estão num lockdown total. Tudo por conta da aparição de duas espécies diferentes de cobras gigantes, a Titanoboa e a Vasuki indicus. O lockdown que a Índia e a Colômbia estão fazendo não é só dentro de casa. Eles estão fechando vias terrestres e marítimas para evitar que as cobras saiam de lá e se reproduzam ao redor do mundo. Ambas as cobras... Não é mesmo, mano? Nossa, Titanoboa e qualquer outra? Não lembro o nome. Pô, aí, eles se ferraram legal.
tem em torno de 13 metros de comprimento. A Titanoboa é uma cobra aquática e o conselho é óbvio, fica longe de lagos e pântanos. Essa cobra até que é fácil de fugir, complicado é fugir da outra. A Vasuki indicus é uma cobra terrestre. Essa cobra é tão grande e tão perigosa que a sua dieta é constituída principalmente por peixes de grande porte e crocodilos. E ela já dominou os pântanos da Colômbia e da Índia, com essas áreas se tornando as mais restritas. Os dois locais estão fechando as vias de água do país para oceanos para evitar que essas espécies saiam de lá. O governo quer exterminar essas duas espécies sem comprometer os outros continentes. E qual foi o plano que a humanidade teve para resolver esse problema? Uma equipe foi criada para pensar numa solução, e essa equipe vai atuar em todo o planeta. E o seu nome é Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, ou GEPAC, eu vou chamar assim. E qual que é o plano deles? Terceira vez que eu faço esse movimento e falar a mesma coisa do vídeo? Bombardear os buracos de onde as criaturas estão saindo. Por questões de oxigênio e temperatura, o ser humano não consegue descer esses buracos pra saber o que realmente está acontecendo. E como a humanidade está com uma certa urgência, eles precisam acabar com essas criaturas. Bombardear acabou se tornando a melhor opção, ou pelo menos a mais rápida. Durante essa operação, um trabalhador que estava coordenando um dos bombardeios ouviu alguns sons estranhos vindos de dentro da cratera, que gravou antes de bombardear. E o som é um tanto quanto curioso. Um avião. Ai. É o T-Rex. Sem sombra de dúvida, é o T-Rex. Esse som acabou mudando a percepção dos pesquisadores sobre o que essas criaturas podem ser. Vamos lá. Todos esses animais que eu citei nesse vídeo existiram na vida real. Se tu pesquisar por um deles no Google, tu pode ver sobre e até mesmo ouvir como era o som que eles emitiam. Eu me pergunto quem é que gravou o som do Megalodon se quando ele estava vivo ninguém existia ainda. Mas enfim, não é esse o foco. Esse som que saiu desse buraco não se enquadra com o de nenhuma criatura que já existiu ou existe. Ele parece alguns sons, mas não é o de nenhuma criatura que a gente conhece. Nisso, uma teoria extremamente desesperançosa surgiu. Os pesquisadores acreditam que esses seres estão saindo dessas crateras como forma de fugir de algo maior e mais perigoso. E esses sons que a gente ouve são a criatura reagindo às bombas que estão sendo jogadas nela. Talvez a gente tenha incomodado algo maior. E essa feita termina com a seguinte frase: fique atento e em alerta para mais perigos que podem surgir. E vão surgir. Isso porque o maior predador terrestre ainda vai dar as caras. As criaturas marítimas estão atacando cada vez mais embarcações. O mar não é um local seguro e está fora de controle. Os répteis estão conseguindo se reproduzir entre si na Austrália. Além disso, eles têm feito seus ninhos dentro da casa de pessoas normais. E em Montana, nos Estados Unidos, ele foi avistado. O que conhecemos como Tiranossauro. O que eu falei? Lembram da ideia do bombardeio? Pois bem, a GEPAC notou agora que bombardear buracos que estão indo até o centro da Terra não era uma boa ideia. Fora que tem mais buracos surgindo na Terra do que eles conseguem bombardear. O que eles passaram a fazer agora é estudar o porquê esses buracos estão surgindo, qual é a origem deles. E com isso, novas leis foram criadas. Agora os moradores de áreas afetadas têm uma distância mínima que eles precisam manter dos buracos. E essa distância é de incríveis 1 quilômetro. Eu achei bem pouco, levando em consideração que a gente tá falando de uma cratera imensa. Mas se por um acaso a tua casa cair no buraco, ou um buraco se formar exatamente onde tua casa tá, a GEPAC vai te dar um lar temporário até o governo te realocar numa nova casa. Aí eles vão te dar a casa com um monte de dinossauro. Vocês notaram que essa série não é sobre dinossauros. É sobre animais pré-históricos. Mas uma hora ou outra os dinossauros iriam aparecer. Lá no Texas foi avistado voando pelos Animal céus pré-histórico, um dinossauro da família dos pra mim é a mesma Eu tô coisa. falando do Quetzalcoatlus. E o problema da gente ter Ei, animais se ferrou, voadores é que eles podem ir pra Quetzalcoatlus. onde eles querem. Não tem fronteiras pra onde eles conseguem chegar. Não tem como segurar essas criaturas. Quetzalcoatlus, o bicho do tamanho do avião, fi. Aí, ó. Onde que foi que ele falou que tá aí? Se ferrou. O Quetzalcoatlus normalmente tem em torno de 5 metros de altura e pode pesar por volta das 2 toneladas. O bichinho é grande. A dica de sobrevivência para fugir dele é entrar dentro de casas. Ou então se enfiar embaixo de coisas, como por exemplo embaixo de um carro. Essa criatura não tem dentes. Se ela te pegar, ela vai engolir o teu corpo inteiro. Tu só vai de fato falecer dentro do estômago dessa coisa. A parte boa é que essa criatura... Rapidão.
normalmente se alimenta de animais de porte menor que o ser humano, mas pode acontecer dele se alimentar de humanos com estatura pequena, como já aconteceu em Frisco, no Texas. Vou te comer, Wilde Bopré. Uma mãe tava buscando seu filho pequeno da escola, e na Vou volta, comer o uma dessas Wilde. criaturas pegou o menino pra nunca mais devolver. O garoto nunca mais foi visto. Nenhuma parte dele sequer foi encontrada. Vou pegar Afinal, o a Wilde. criatura terminou com tudo de uma só vez. Depois desse incidente, a cidade inteira ficou em histeria e revoltada. Falando em o Wilde Bopré, cara, é um bom canal de animais, porque pra quando você quer ver coisas de animais, vai no canal do Wilde Bopré. Não, e eu gosto muito do canal dele. Não só dele também, como dos amigos dele. Vão lá se inscrever. Ele tem vários canais, mas só vou falar de um. Sim, sou o Silva. Vão lá se inscrever nesses canais que eu citei. Todos os canais que eu citar, só se inscrevem. Escreve no meu também. As criaturas também começaram a comer animais de diversos fazendeiros do Texas, fazendo pouco a pouco a economia daquele estado quebrar e todos os fazendeiros irem à falência junto do estado. E bom, a Austrália... Gira. Ah, não. Cassino com prêmios Beleza, já tô com um saco cheio dessa propaganda. de todos. Lembram do Megalania? Pois bem, a população até que conseguiu counterar Lá eles na vem. bala. Com isso, essas coisas começaram a ir pro deserto da Austrália. Curiosidade que talvez tu não sabia. A Austrália é quase toda constituída por deserto, e é só uma pequena parte do país que é realmente urbana. Enfim, os Megalania começaram a atacar cangurus pra sobreviver. Ou seja, temos muitos bichinhos lá que eu esqueci o nome. Mega alguma coisa do caramba nos desertos, ou seja, vão matar todos os animais da fauna da Austrália. Então os australianos são tudo burro porque não podia pegar eles e colocar em alguma outra coisa, né? Não, eles não, né? Porque não é culpa deles, é culpa da GEPAC lá, que eles podem prender o dinossauro pra ir atrás dos ovos de dinossauros e prender e quebrar, sei lá, fazer o que quer, vai. Mas o que ela fez? Ela só sai da casa e vai bombardear os buracos. Ixi. E os cangurus são muito importantes para aquele país. São eles que evitam que a vegetação fique crescendo absurdamente. Com a vegetação alta, aquelas criaturas bizarras que existem na Austrália real vão se reproduzir numa escala ainda maior. Aí sim a gente tem um problema. Em resposta, a GEPAC começou uma iniciativa. Se tu conseguir caçar e abater um Megalania, é $2.000 australianos que tu garantiu pro teu bolso. Calma aí que agora eu não vou deixar mais a GEPAC prender esses bichos. Já tô aqui, ó, preparando minha arma aqui. Calma aí que eu tô indo pra Austrália. Se isso aí fosse verdade, né? Graças a Deus não é verdade. $2 para cada Megalania que tu abater. Eu sei que isso parece ótimo, mas tem um pequeno Ah, problema não, lá em vem. entrar nessa caçada. Ele acha problema em tudo que eu acho. Surgiu na Austrália, e essa parece realmente um monstro que saiu de um filme. Eu tô falando do leão marsupial. Esse bicho tem entre 1,50 a 2 metros de comprimento Parece um e gato. pode pesar até 90 quilos ou mais. Pelo fato disso aqui ser da família dos felinos e ser carnívoro, isso torna dele um grande perigo, porque ele é muito ágil. Ele se esconde em árvores, então enquanto tu estiver indo caçar bem pleno, essa coisa pode literalmente se jogar em cima de ti e tu nem vai ver de onde veio o ataque. Fora que a força da mordida dele se equipara a de um leão dos dias atuais. A dica de sobrevivência com esse bicho é: não corre, evita movimentos bruscos. A melhor coisa a se fazer no encontro com esse bicho é esticar as pernas, levantar os braços e fazer muito barulho. Tentar parecer ser maior do que tu realmente é e fazer muito barulho é a melhor forma de fugir de um ataque desse não tipo. vai conseguir. Caçar os Megalania ficou perigoso demais por conta desse marsupial. E com a chegada dele, a vida dos cangurus está ainda mais em perigo. E enquanto isso, no Colorado, os brachiossauros reapareceram. E esse dinossauro é herbívoro. Ele só come folhas de árvores. À primeira vista, ele não é um problema, Grande mas é só à poder. primeira vista mesmo. Povinho, a gente vive num mundo moderno. Num mundo onde a gente tem muita selva de pedra. Esse dinossauro, obviamente, não se adapta a isso. Se eles ficassem nas cidades, eles iriam morrer de fome literalmente. O que aconteceu foi que os brachiossauros, sem querer, se tornaram os maiores desmatadores que o mundo já viu. Na época em que ele viveu, o mundo não sentiu esse impacto porque a terra inteira era praticamente uma floresta sem fim. Mas agora, com grande parte da flora desmatada para dar espaço para grandes metrópoles, esse dinossauro acabou indo comer reservas ambientais e árvores centenárias, aquelas que a prefeitura cuida a todo custo e toda cidade tem uma. E isso irritou vários ativistas donos de reservas. E claro, preocupou pesquisadores.
Afinal, o desmatamento é uma coisa extremamente grave. Alguns ativistas querem que a GPAC dê fim com os braquiossauros. Outros acham que eles não devem ser punidos pelo instinto natural deles. E a GPAC, bom, eles não estão fazendo nada em relação aos braquiossauros. Isso porque... O que eu falei que essa GPAC é uma inútil? GPAC sendo GPAC. Não quer fazer nada. Tá que nem eu. Preguiçoso. Tem coisa bem mais importante pra dar atenção. No estado Não de fiquem Montana, na cidade preguiçosos. de Billings, aconteceu um literal massacre. 313 pessoas foram disparadas, enquanto várias outras estão em estado crítico. Por quê? Simplesmente 19 Tiranossauro Rex invadiram o centro da cidade Meu de Billings. Tem um filme, né? Eu não lembro qual é o número do filme, se é World War Park, mas eu acho que é no parque. Jurassic Park que tem aquela invasão do T-Rex na cidade. E não foi assim também não, mas aí 19 T-Rex é demais. GPAC, você tem que fazer alguma coisa. Mas quando eles chegaram, não havia mais nenhum tiranossauro na mesma cidade, juntos. E isso pode até parecer uma mera coincidência, mas olha só. A GPAC ficou sabendo do ataque no momento que ele estava acontecendo e eles foram pra lá. Mas quando eles chegaram, não havia mais nenhum Tiranossauro Rex. Pô, como que eles perdem um bicho de quase 10 metros de altura? Eu acho que é mais. Lá, e nem vestígios de onde eles podem ter ido. Aí o que não. É muito estranho. Olha o tamanho dessa coisa. Como é que alguém perdeu isso de vista? A GPAC acha que essas coisas vão trabalhando em conjunto propositalmente. E esses tiranossauros conseguem nadar aqui. E aqui eu perdi tudo. Agora que os tiranossauros surgiram, os Estados Unidos estão um caos. As vendas de armas de fogo subiu em mais de 100% de um ano para outro. Não isso é porque os mesmo? civis estão saindo na rua e fazendo justiça eles mesmos. E adivinha? Nem mesmo tiros no rosto param essas coisas. A melhor coisa a se fazer com uma arma no encontro com um Tiranossauro Rex é atirar loucamente. Isso porque o barulho vai fazer ele fugir, mas sempre fica atento às suas costas. Dentre todos os tiranossauros que foram vistos, um em específico chamou a atenção pública. Isso porque ele era bem diferente. Começa que ele tem uma coloração diferente das dos demais, fora que ele tinha pelos ao invés de penas, como é o normal. E ele acabou sendo nomeado de Daba. Todo mundo quer chegar no topo. Ah, não. Lá, tem que lutar. Credo, A gente tem criaturas nos mares, na terra e nos céus. Nenhum lugar mais é seguro nessa emergência pré-histórica. Essa série tinha tudo pra ser algo redondo. A gente começou explorando a teoria da Terra Oca, mas não que o criador acredite nisso. É só que esses buracos na Terra foi a forma mais plausível que ele achou de trazer esses dinossauros de volta. Eles saíram desses buracos, ok. Só que a partir do segundo vídeo, a gente vai ter algumas menções ao hinduísmo. Mais especificamente quando o vídeo tá falando da cobra de nome Vasuki Indicus. Isso porque esse nome Vasuki vem da cobra que fica no pescoço de Shiva, uma das deusas do hinduísmo. E depois, do nada, no meio do vídeo, a gente teve isso. O que é isso? Bom, vamos lá. Essa série inteira, quando se olha com calma, ela tem uma vibe meio... E agora, esse trecho do vídeo que aparece essa coisa esculpida. Vejam esse trecho inteiro. Acelerei, foi mal. Que isso? Se a gente pegar esse áudio e botar de trás pra frente, a gente descobre algo interessante. Coloca não. O julgamento está sobre nós. Essa frase, somada a essa imagem, tá saindo com uma vibe meio profecia antiga. Mas peraí, essa imagem esculpida, eu já vi ela. Seria essa escultura aí, o Daba, o dinossauro estranho que chamou a atenção de todos? Meus amigos, a besta da terra. Tá, antes da explicação, eu preciso dizer que eu não entendo nada da religião árabe. Se eu falar algo errado, sinta-se à vontade pra me corrigir. Mas, pelo que eu entendi, essa criatura Daba é citada numa espécie de Bíblia árabe. E o nome Daba representa o dia do julgamento, Doomsday. O Daba iria aparecer quando o julgamento estivesse próximo. Mas dentro desse livro não é dito como é a aparência de Daba. Na verdade, eles não sabem. Ele pode ser um homem, um monstro, uma ideia, uma filosofia, ou então um dinossauro. Prehistoric Emergence mostra uma profecia se concretizando da forma mais original que eu já vi. A gente tá vendo o arrebatamento sendo feito por dinossauros. E eu gostei muito disso. O fato de criaturas pré-históricas estarem fazendo o arrebatamento me faz pensar que a natureza tá reivindicando o que é dela por direito. A ideia da história é boa, mas provavelmente todas essas criaturas iriam com a gente no processo. O planeta Terra e a atmosfera mudaram muito de
100 milhões de anos pra cá. O planeta tá mais quente e esses animais certamente não conseguiriam viver por muito tempo. E esse é o final de uma pequena teoria minha de Prehistoric Emergence, a série de Analogue Horror com uma das ideias mais originais que eu já vi. Essa aqui facilmente se tornou uma das minhas preferidas. Dizer se essa história acabou, honestamente eu espero que sim. Eu acho que colocar mais capítulos nessa história deixaria ela longa e chata demais. Ela fechou bem, deixando em aberto como essa profecia se desenrolou. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Eu quero convidar vocês a me seguirem no Instagram. A Aí, gente tá ó, com quase vai lá 100 mil seguir. seguidores lá. E claro, tem o meu Twitter. Tá tudo aí embaixo. Gente, Vai eu queria seguir. agradecer vocês do fundo do meu coração pelo apoio insano nos últimos vídeos do canal. Um tem indo melhor que o outro, e isso me deixa extremamente motivado a postar mais e mais. Inclusive, comenta alguma ideia aí e até semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. O nome dele é o Ip. Isso aí. Que isso? O comentário. Mas falou. Foi esse o vídeo, rapaz.